Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês, meus alunos do primeiro ano do ensino médio? Aula de projeto de vida da semana passada e dessa semana também, tá bom? Vamos falar hoje sobre os 4 pilares da educação, tá bom? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui com uma frase. Olha só. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É uma frase de Saint-Exupéry do Pequeno Príncipe, né? Eu acho que todo mundo já viu a história, né, do Pequeno Príncipe, o livro, tudo, o filme também, e mostra exatamente isso, né? Que nessa trajetória nossa do projeto de descobrir o nosso projeto de vida e tudo mais, a gente se torna responsável pelo que cativamos nesse processo, né? Nesse processo que a gente vai se autodescobrindo, autoconhecendo, né? E convivendo também, e sendo você mesmo, né? E fazendo muitas coisas. Então, isso faz parte do projeto de vida, faz parte da nossa trajetória, do aprendizado constante que a gente tem na vida, né? Então, vamos lá aos 4 pilares da educação. Quais são, né? O primeiro pilar é o pilar do aprender a conhecer, tá? O aprender a conhecer, depois o aprender a fazer, depois o aprender a conviver ou a viver juntos, né? E o aprender a ser. Vejam que pelo desenho aqui é um ciclo, né? Que se repete sempre, tá? Sempre o quê? Na nossa vida. A gente está sempre aprendendo a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. E esses 4 pilares da educação é baseado no relatório de Jacques Delors, um francês, que escreve um relatório da Unesco, né, a educação do século XXI, né, então é a base aí da educação do século XXI, por isso que nós estamos aprendendo isso hoje no projeto de vida, tá bom? Bom, vamos ver aqui esse outro slide, essa outra imagem, olha só, aqui é o passo a passo, então aprender a conhecer é através do conhecimento, ou seja, você busca conhecer, saber, deseja conhecer, saber e isso te dá uma motivação, né? Uma aprendizagem significada, eu diria até uma aprendizagem significada e significativa, tá? Então, quem quer pega até a frase de Sócrates aí, né? Na filosofia, conhece-te a ti mesmo. Então, você conhece primeiro a si próprio, depois o mundo, as coisas, né? A sociedade no geral e tudo. E aí vai te levando para outras coisas, né? Depois o outro pilar é aprender a fazer, que são as habilidades, né? E aqui nesse slide está dizendo o quê? Experiências, né? Ou seja, se você conhece alguma coisa, você precisa então fazer a experiência daquele conhecimento, teoria mais prática, né? Aprender a conhecer, teoria, aprender a fazer, prática, daquele conhecimento que você já adquiriu, né? E você vai adquirir então aí habilidades em relação a isso. Depois aprender a conviver. E a nossa matéria mesmo, né, de sociologia, né, que eu trabalho com vocês também no primeiro ano, vamos falar desse tema mesmo já nessa aula, né, que é o processo de socialização. E aí existem 2 momentos que a gente vai aprender na aula, né, já falei com vocês também, que é o processo de socialização primária, que é a parte da infância, e a socialização secundária, que vai ficar entre a pré-adolescência até a jovem adulto, né? Então, a socialização primária compreende de 0 a 14 anos e a socialização secundária de 14 a 24 anos, né? E aprender a conviver, essa socialização nos traz o que? A empatia, essa competência socioemocional, né? Importante, que é a gente saber conviver, saber relacionar com as pessoas que são diferentes da gente. Depois, aprender a ser, são as atitudes, né? As atitudes de cada um, né? A nossa maturidade tem a ver até com a inteligência nossa emocional. Quanta falta faz isso hoje nos nossos tempos, né? Ainda mais nesses tempos de pandemia, que falta maturidade emocional para as pessoas. As pessoas estão se desesperando à toa, porque não se conhece primeiro, não aprende a fazer as coisas, não aprende a conviver e também não aprende a tomar atitudes, iniciativas, ser uma pessoa proativa, um jovem protagonista, que é isso que a escola nossa do Tempo Integral, como premissa, pede a todos vocês, né, jovens do ensino integral. Bom, vamos ao outro slide. Olha só, vamos ver aqui por partes então. Aprender a conhecer. Para Jacques Delors, né,
Aprender a conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento, né? Então, como falei para vocês, aprender a conhecer quer que você tenha esse espírito investigativo, de pesquisador, de conhecedor, de aquele que deseja saber as coisas, né, e ter conhecimento. Olha só essa tirinha que interessante que mostra pra gente. Vamos ver se vocês sabem, né? Aqui está mostrando, né? Uma boneca, para mim, obrigado, Etienne. É uma boneca muito especial, respondeu Etienne. É uma Abayomi. E vocês sabem me dizer o que é essa boneca Abayomi? Alguém sabe o que é esse significado? Se vocês souberem, coloca aí no chat e aí respondam pra gente, tá bom? No final da aula eu vou dizer o que é, explicar um pouquinho sobre isso. Próximo pilar é ao aprender a fazer, tá? O fazer deixou de ser puramente instrumental, valoriza a competência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações e não apenas a restrita qualificação profissional. Não basta se preparar só para se inserir no mundo produtivo, né? Então, se você conhece, você precisa agora colocar em prática, a fazer isso, né? A produzir isso, né? Isso tem a ver até um pouco também com a questão que falam bastante agora, né? É a cultura maker. Fazer por si só. Você consegue fazer as coisas. Você pode fazer as coisas. Você deve fazer as coisas, né? Por si só. Não ficar dependente de outras pessoas ou de situações ou de professores, enfim, não. Seja você autodidata, vai e faz. Hoje tem tantos vídeos na internet que a gente vê aprender a fazer tantas coisas, não é? Então vamos ver. Olha só essa tirinha que interessante, né? Para que serve o tablet? É a mãe com o filho, né? Daí o filho diz para a mãe: mãe, comprei os 3 livros que você queria. Daí ela responde: coitadinho, ele ainda não sabe o que é um livro. Esses adesivinhos aqui atrapalham um pouco. E a mãe está fazendo o que com o tablet? Usando como espelho, né? Ou seja, ela nem sabe o que é um tablet direito. E que o tablet pode conter esses 3 livros que o filho falou, né? Que é em formato do e-book. Então, os livros são digitais hoje em dia. Então, né? Interessante. Precisa aprender o quê? A fuçar, às vezes, as novas tecnologias para aprender, né? Vamos ao próximo slide. Aprender a conviver. A sociedade partilha de um destino comum. Aprender a viver junto com igualdades, semelhanças e diferenças. É vital para que nunca se perca de vista a referência de que há uma condição que torna todos iguais, a consciência da incompletude e impermanência, né? Ou seja, é tão importante isso hoje em dia, né, gente? A diversidade, né, cultural das pessoas. As pessoas são únicas, mas também são diferentes. Então a gente tem que aprender a conviver com o diferente, né? Não querer impor nada para ninguém. A sua verdade é a sua verdade, mas a verdade do outro é outra verdade. E respeitar a liberdade do outro. Onde começa a minha liberdade, termina a sua, e vice-versa, né? Então aprender a conviver de maneira harmoniosa, pacífica, é você respeitar a diferença. Olha só essa tirinha aqui agora, veja se vocês enxerguem, né? Finalmente, algum tempo sozinho, o menininho falando. Aí, pensando em tempo de pandemia, isolamento social. Quem são vocês? Daí aparece um punhado de coisinhas ali, né? São seus pensamentos ansiosos. Ops, tomou conta dele, né? Ou seja, nem sozinha, estando sozinho, a gente está totalmente sozinho, porque você tem uma relação com você mesmo, com seus próprios pensamentos. E quando a gente é ansioso, por exemplo, como o professor aqui também é muito ansioso, os nossos pensamentos tomam conta da gente mesmo, né? Interessante isso, né? É um pilar muito importante para a gente refletir e ter o que? Uma saúde emocional importante também, né? Não ficar isolado, mas... E ninguém também é uma ilha, né? Já dizia Aristóteles, nós somos animais sociais, seres políticos, né? Temos que viver em conjunto com os outros, tá? Para aprender a ser mais humano. Outro pilar, o último, aprender a ser. Ajuda a desenvolver a competência pessoal, que é a capacidade da pessoa para agir com autonomia, responsabilidade e compromisso na relação consigo próprio, na convivência com os outros e com os meios nos quais estão na construção de um projeto de vida. Olha que interessante essa palavra, hein, gente? Que leve em conta o seu próprio bem-estar e o da comunidade. E para finalizar, olha só essa tirinha. Diferenças nos separam, semelhanças nos unem. O que tem mais importância? Somos nós que escolhemos. Tá vendo?
Somos nós que escolhemos o que queremos ser ou não ser. E a resposta eu queria trazer para vocês agora o que é a Bayomi. Então, olha aqui a imagem, né, que vai mostrar para vocês e eu vou explicando o que é. A Bayomi, gente, é uma boneca. Tá vendo essa imagem aqui do lado? São bonecas que eram feitas por mulheres que vinham, né, a Mulheres da Bayomi. Aqui até, esse aqui é um livro, né, sobre as mulheres da Bayomi. As mulheres que vinham do navio negreiro da África, de Angola para cá. E aí no navio, meses e meses com suas crianças, não tinha como entreter as crianças. Muita gente morrendo, com doenças, e eram jogadas mortas no mar. Mas aí as mães, com a criatividade, arrancavam, né, um pedaço do trapo da sua roupa e começavam a confeccionar essas bonecas para as crianças, entreter as crianças, né? Olha a criatividade de uma mãe numa situação adversa, né? Passando fome, miséria, sendo maltratada, escrava, e ainda conseguiu entreter o filho aí com essas bonecas Bayomi. Gostou dessa história? Interessante, né? E olha que essa história da Bayomi dá pra gente linkar aí com esses 4 pilares, né? O aprender a conhecer, você conheceu o que significa essa palavra Bayomi, né? Que vem da cultura africana e dos negros escravos que vieram para o Brasil, navio negreiro, né? Conheceu a história. Você pode aprender a fazer essa boneca também. Eu já fiz uma vez numa feira de ciências, uma feira da consciência negra, né? Você pode ver vídeos que tem no YouTube que faça essa boneca Bayomi e também aprender isso, né? A conviver com as pessoas, com as culturas diferentes, principalmente a cultura africana, né? E aprender a ser diferente também, né? A ser diferente, seja o que você é, né? Goste de você, do jeito que você é, né? E aprenda a ser sempre você e não os outros, não viva de máscaras, né? Bom, vamos mais aqui. Mensagem final para vocês dessa aula de hoje. Um músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretenda deixar seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. Abraham Maslow, acho que é um psicólogo, né, sociólogo também. Então fica aí a mensagem aí, tem até uma imagem do super-homem, né? Que vocês sejam tão super-homem na vida de vocês, ou as mulheres maravilhas na vida de vocês, tá? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Qualquer dúvida, coloca pra gente aí. Dá um like no nosso vídeo, tá bom? Tchau, tchau.